Esse cacoete era rangimento de dente, eu ficava rangindo os dentes, sabe? Rangindo os dentes assim, ó. E fazia um barulho muito ruim. Ruim mesmo, sabe? E esse barulho, ele incomodava muita gente. Deixava muita gente grilada e tudo mais. Eu tentava não usar ele, mas esse negócio de abstinência, de você ficar sem a droga, ele mexe com o organismo. Então os derivados de coca, ele atua em cima do seu físico, né? E acabava que eu tinha a consequência disso, que era esse ranger de dentes, que a consequência maior foi a perda de muitos dentes na boca. Gastei uma fortuna para implantar dente, essas coisas todas, sabe? Então, nos 29 anos eu não usava, mas eu tinha esse cacoete. Eu era professor, dava aula. Então foi um período em que eu comecei a galgar um futuro mais estável, um futuro mais seguro, né? Um futuro construído em cima de coisas, vamos dizer assim, caretas, em cima de um caminho que as pessoas determinam ou pensam que é o caminho positivo. Passei para os meus 30 anos. Bom, eu vou parar aqui o filme e vou começar um novo filme para falar dos 30 anos e vou fazer um resumo, tá bom? Bom, nos 30 anos de idade eu já tinha, como eu disse para vocês, eu já era um professor e dava aula de informática no Senac, em Brasília, dentro de uma instituição grande, famosa, e eu me destacava muito, né? Esse discernimento que eu tinha, que eu consegui na vida, foi um discernimento pela prática, pelas coisas que eu vivia, né? Então eu vi muito o lado ruim da vida, o lado, vamos chamar assim, um lado negro da força, e eu conseguia conversar com as pessoas que às vezes estavam passando por um lado ruim e conseguia dar bons conselhos e falar coisas que seriam úteis para eles, né? E acabava que eles assimilavam isso e eu acabei direcionando muita gente para um bom caminho. Aos 30 anos de idade, eu já estava praticamente envolvido com outra mulher, né, namorando uma aluna, uma menina que era aluna no Senac. Ela não foi aluna da minha turma, mas ela ficava me olhando muito e tal. Comecei a namorar ela. E ela acabou se tornando minha outra esposa e tal, depois de um tempo. E montei uma empresa, né? Porque como eu fornecia muito equipamento para a Embaixada da Itália, comecei a trabalhar na Embaixada do Ghana, na Embaixada de Mianmar, eu montei uma empresa, sabe? Essa empresa eu pus no nome da minha irmã e no nome dessa mulher que eu casei, porque eu tinha um nome sujo e não deu para montar a empresa no meu nome. E tinha uma primeira ex-mulher que vivia entrando com ação na justiça. Então, para evitar dela tomar as coisas, eu simplesmente não punha nada no meu nome, né? Eu fazia as coisas no nome de outras pessoas, da minha irmã, que sempre me ajudou muito, e fiz no nome da minha ex-mulher. Só que, a partir do momento que eu comecei a trabalhar na empresa, que eu montei a empresa de vender computadores, dar aula e tal, eu já tirei um pouco da atenção do Senac. Então veja bem como que às vezes, pela falta de costume e pelo descontrole de ter utilizado muita droga, acho que ela afeta algum lado da personalidade da gente. Eu não conseguia ficar constantemente na mesma coisa. Dar prosseguimento, ser persistente, né, em uma situação. E aconteceu que eu pedi para sair do Senac e me mantive exclusivamente na minha empresa. Essa empresa, ela prosperou. Foi uma empresa de informática que eu montei no Guará, e a minha mulher ajudava, trabalhava junto comigo, né, essa outra pessoa. Só que aí eu comecei a ter um pouquinho mais de dinheiro e mais liberdade. Contratei um funcionário e esse funcionário fumava maconha. Aí eu descobri pelo cheiro, sentindo o cheiro e tudo mais, e um dia eu chamei, não, dá um baseado aí, vamos fumar. E eu voltei, olha só a fraqueza, né? De uma hora para outra, por se achar já numa situação morbidamente estável, eu acabei me envolvendo novamente com a maconha. Então, esse funcionário,
ele foi, fumou, fiquei muito doido mesmo, babando, né? Senti aquela sensação gostosa que a cannabis dá pra gente. Que quer queira ou não, é bom demais fumar um baseado, sabe? Como eu tinha um estresse muito grande do trabalho, eu comecei a fumar cotidianamente. Eu dava grana pro cara, esse funcionário, ele morava em Lusiânia, e ele trazia pra mim sempre um tijolinho de 50, um tijolinho de 100, né? E aí eu passei novamente, né, a fumar maconha. Então, eu tinha empresa, eu ganhava dinheiro, eu tinha uma moto, uma Suzuki GS500, tinha um Voyage, um carro, morava quase em frente à minha empresa, no Guará, num apartamento, e tinha a casa que eu alugava onde tinha a empresa. Tinha 5 funcionários lá na empresa, mais eu e minha mulher, 2 vendedoras, um técnico em manutenção, esse cara que trabalhava com serviço externo, com o carro, e um auxiliar de serviço geral. Então, era uma empresa que tinha tudo para crescer mesmo, e a perseverança, ela faz com que as coisas deem certo, né? Quando a gente persevera numa coisa, numa situação, você acaba construindo alguma coisa boa. Então, esse início de trabalhar aí, ele começou a gerar realmente um futuro, né? Mesmo eu fumando maconha e tudo mais, começou a gerar um futuro. E fui levando a vida, fumando, só maconha mesmo, né? Minha mulher não achava muito bom, mas ela permitia, não reclamava muito, né, sobre eu fumar. Por quê? Porque eu ainda, como estava iniciando novamente o fumo, tinha 2 anos que eu tinha parado praticamente, eu ainda mantinha o que? As obrigações em dia, né? Eu mantinha o que? Eu continuava meus afazeres mesmo fumando. Eu corria lá em casa, fumava e descia para trabalhar. Só que nunca pensava, né, que a erva deixa cheiro. Você conversa com as pessoas, elas sentem o cheiro, mesmo quem não sabe o que é, sabe que é um cheiro diferente. Então, eu comecei a construir de novo a minha derrota. É claro que antes da derrota houve a construção de algo positivo, né? Porque a gente não consegue ser derrotado em algo que não existe. Então, foi uma fase boa e eu curti muito, né? Ter grana, ter um emprego, quer dizer, ter a empresa, ter o trabalho, ter os funcionários, ter uma moral muito grande, as pessoas ficam te admirando, pedem emprego para os filhos, quer dizer, você se sente com a bola toda. Mas por trás eu me mantive, comecei a me manter novamente, me sentindo excluído. Por quê? Porque eu era um usuário de drogas, né? Eu fumava maconha, não tinha o pensamento tão positivo como eu tenho hoje. Tinha um pouco do pensamento meio de que quem fumava maconha era drogado e tudo mais. Então daí pra frente vem os 31 anos, aí nessa fase 31 eu vou entrar com um filme novo. Agora eu vou fazer um resumo para vocês dos meus 16 aos 30 anos, realmente detalhando essas consequências aí, minhas vitórias e minhas derrotas, tá? Um abraço.